Lamentável isso que está acontecendo. Na semana passada, o governo do estado decretou situação de emergência por causa dessas manchas de óleo. De ontem para cá, o governo federal reconheceu essa situação de emergência. Eu vou conversar agora sobre isso com o secretário da Comunicação e do Turismo aqui do estado de Sergipe, o Salles Neto. O que significa esse reconhecimento do governo federal ao decreto do governo do estado? Significa que o governo fez o seu dever de casa, né, ao assinar o decreto estadual para que ele pudesse ser encaminhado para o governo federal. E ontem saiu esse reconhecimento do estado de emergência, que possibilita, Ricardo, que o governo do estado fique apto a receber recursos do governo federal, seja eles financeiros ou de infraestrutura ou de equipamentos, enfim, sem aquela burocracia normal que teria, né, caso não tivesse esse reconhecimento por esse decreto. Por exemplo, Salles, a gente geralmente quando fala de governo do estado e de qualquer empresa pública, instituição pública, a gente fala de licitação. Isso. Com esse decreto, o governo pode agir com mais rapidez. Exatamente, desde que os recursos cheguem. Então, você elimina aqueles prazos licitatórios que você tem que deixar 45 dias a publicação pública. Você, depois disso, você tem mais 30 dias para receber uma proposta, mais não sei quantos dias para que haja recursos daquelas empresas. Então, isso tudo, ele se elimina. Você faz um processo muito mais rápido. Não que não haja concorrência. O governo não pode simplesmente escolher quem ele quer, a não ser que só exista uma empresa que faça aquilo. Mas se existem outras empresas no mercado, ele faz com mais celeridade. Ele não precisa aqueles prazos tão extensos. O governo do estado deve saber o que precisa de imediato. Sim. O que seria necessário agora? A ADEMA, ela encaminhou para o governo federal uma planilha, né, com todos os recursos humanos, mais equipes, mais homens, mais pessoas para trabalhar nas praias na limpeza, como também equipamentos, né, reuniu-se com representantes de empresas especializadas, porque no Brasil não existem muitas empresas que trabalham com esse tipo de óleo, parece que são 2 ou 3 no máximo, né? E elas passaram as especificações daquilo que realmente precisa ser feito para fazer a limpeza. O que, na verdade, o que o governo pede, né, nesse momento agora, é que o governo federal ele se sensibilize para que faça o repasse desses recursos, para que o governo do estado, por meio da ADEMA, ou então que ele faça por meio do IBAMA, né, e em parceria com a ADEMA, que acelere a limpeza, porque o que acontece, Ricardo, o movimento das marés, ela traz a mancha que toca, né, no litoral. Se você consegue limpar aquilo quando ele toca, ele não volta, porque senão ele fica fazendo esse movimento, traz, leva, volta, traz, leva, volta. E isso pode ser evitado se na hora que o óleo chegar no litoral, esse óleo ele seja limpo de imediato. E para isso precisa de mais equipe, de mais pessoas e mais equipamentos. Hoje pela manhã eu conversei com o presidente da ADEMA, o Gilvan Dias, sobre a situação das praias, porque a gente mostrou o caos que foi a semana passada e retrasada, e depois deu uma amenizada, mas parece que tudo retornou, parece que as manchas retornaram às praias sergipanas. Está havendo um retorno em determinados pontos. Nós temos monitorado isso diariamente, eu recebo o Gilvan da ADEMA nos manda os relatórios, né, que demonstra exatamente aonde o óleo está tocando. Então, como você mesmo disse, teve um momento que teve muito, depois diminuiu e agora aparecem esparsamente nesses locais que vocês mostraram agora. Agora, eu quero conversar daqui a pouquinho ainda sobre o decreto, mas em instantes, por exemplo, o governo federal reconheceu, mas existe algum prazo específico, mas eu quero que você me responda daqui a pouquinho, para que esses recursos, sejam financeiros, sejam humanos, cheguem aqui para Sergipe. Se tem algum prazo específico ou só foi a assinatura do reconhecimento? Mas antes, vamos aqui ao vivo, secretário, aqui no nosso telão, na nossa janela da informação, a Sara Medeiros está com o Gilvan Dias. Sara, é verdade que as manchas de óleo, eu conversei logo cedo com o pessoal da ADEMA, voltaram em todas as praias sergipanas, e como é que está a situação também nos rios, nas nascentes, principalmente no Rio São Francisco?
Pois é, Ricardo. Infelizmente, aqui onde nós estamos, por exemplo, na Praia da Coroa do Meio, semana passada nós mostramos em um ponto bem próximo daqui, aquela mancha espessa, aquela concentração enorme. Infelizmente, bem próximo, vou pedir para o Hudson mostrar, olha só a situação aqui, ó, já chegaram mais manchas. A gente chegou até a conversar mais cedo aqui com alguns pescadores que estavam chegando, retornando, eles informando para a gente, Ricardo, que estão presenciando manchas lá, porque aqui onde a gente está é a Foz, né? O encontro do Rio Sergipe com o mar. Eles presenciaram manchas também durante essa navegação e durante essa pesca. A gente vai justamente saber com o Gilvan agora como é que está esse monitoramento, Gilvan. Novas manchas chegaram. A situação hoje de momento, qual é? A situação é de avanço, né, de continuidade daquilo que nós estamos a todo dia monitorando e fiscalizando, que é os aparecimentos dessas manchas continuadas a todo dia, na mudança da maré, mais substâncias oleosas durante toda a costa sergipana, né? Aqui nos traz uma preocupação maior, que há uma concentração, é formado aqui um tapete desse petróleo que faz a necessidade de forma muito urgente de retirada dessa substância desse local. Aqui onde nós estamos é bem próximo da mancha que apareceu na semana passada. Você acredita que aqui são novas manchas ou é algum resquício do que ficou de lá? São novas manchas. Na verdade, nós estamos sendo a todo tempo surpreendidos com a continuidade dessa substância oleosa tocando em todo o litoral, né? A gente tem uma preocupação continuada de fazer as ações mitigadoras e diante de toda essa perplexidade e complexidade também de operação que faz com que nesse local a chegada de novas substâncias oleosas por conta também desses pinicões aqui que são feitos, eles acabam diante da junção do rio com o mar, batendo nas pedras e ficando aqui. Gilvan, inclusive, infelizmente também, né, há relatos já há alguns dias da chegada dessa mancha de óleo nos nossos mananciais, inclusive na foz do Rio São Francisco. Isso, alguns rios já foram tocados, já foram visitados, podemos dizer assim, com essa substância oleosa e nós estamos exatamente nesse momento fazendo colocação em alguns rios, inclusive entre hoje e amanhã a gente não vai aguardar o cumprimento da decisão que compete ao IBAMA e à União fazer. Nós vamos, em alguns rios que a gente está olhando a necessidade emergencial, vamos continuar colocando essas barreiras como medida mitigatória para toda essa situação. Inclusive já há também relatos, né, vídeos que mostram muitos animais da nossa fauna marinha aparecendo mortos, tartarugas, peixes. Isso, existe informações e também compilados daquilo que as equipes em campos fazem, que é exatamente os registros de animais da fauna marinha, que por conta dessa catástrofe está fazendo com que a gente se preocupe muito, que é a mortandade de algum desses animais marinhos. Gilvan, aqui onde nós estamos especificamente, né, esse óleo ele tocou nas pedras. A retirada desse óleo das pedras é possível? Todo um trabalho, é um trabalho artesanal, né? Vai ser preciso em algum momento a retirada dessas pedras para poder fazer esse trabalho, depois fazer um trabalho de recomposição das pedras, até porque essas pedras não estão aqui para embelezar o ambiente, há todo um estudo técnico para que esteja aqui, para contenção exatamente da dinâmica da maré. Então é um trabalho extremamente minucioso que requer expertise de empresas que façam esse trabalho. Aqui nesse local há essa necessidade de colocar as boias de contenção aqui para evitar que essa mancha aqui se espalhe? Isso, é exatamente o que nós estávamos no Comitê de Crise discutindo agora mais cedo. Se fosse implementado dentro do comando único que foi estabelecido a colocação dessas boias aqui, nós teríamos essa quantidade, que na verdade era uma quantidade maior hoje mais cedo, teria contido e trabalhado para o resgate delas. Agora, a gente observou, enquanto nós estávamos aqui mais cedo, Gilvan, a chegada de alguns pescadores, né, informando que viram essas manchas, alguns até sujos, né, de óleo. A
Há algum tipo de perigo das pessoas consumirem esse peixe pescado nesse momento crítico? Olha, se as pessoas consumirem, com certeza alguma coisa pode estar contraindo. A gente não tem, nesse momento, nada de forma conclusiva. A gente orienta, uma vez que aqueles que vivem do pescado e na sua pescaria, poder pegar um animal que substancialmente possa observar com a contaminação do óleo, é óbvio que a gente recomenda a não utilização, nem para consumo, nem tampouco para venda. Só para a gente concluir, Gilvan, a gente também conversou mais cedo com alguns comerciantes aqui da orla, reclamando, né, dessa saída dos banhistas, né? As praias estão vazias e eles dizem que não há uma comprovação por parte do poder público se essa água ela está realmente própria ou não para o banho. Qual é o posicionamento da ADEMA hoje? A ADEMA tem em todo o tempo, usando inclusive a mídia, dando a informação que as águas das nossas praias elas estão aptas para o banho. O que nós recomendamos é o afastamento das pessoas numa área de maior incidência desse resíduo, desse óleo. A gente sempre tem dito que a praia não se resume à lâmina de água. As pessoas, para chegarem à água, é preciso passar pela areia da praia e muitos locais estão extremamente com um número excessivo desse contaminante, que nós falamos que é contaminante porque é um corpo estranho para a área, desse substância oleosa nas areias da praia. Então a recomendação é, ao chegar em um determinado lugar e observar a contaminação no sentido mais amplo, que as pessoas não utilizem. E melhor ainda, a ADEMA tem colocado nos pontos exatamente placa dizendo exatamente se está impróprio ou impróprio, que dá exatamente aos banhistas a tranquilidade dos locais que podem ou não podem ser utilizados. Gilvan, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Ricardo? Obrigado, Sara Medeiros. Obrigado ao presidente da ADEMA, Gilvan Dias. Aproveitando, Salles Neto, você também, além de secretário da Comunicação, é secretário do Turismo. Sim. Como é que está? O que o turista tem falado, você tem contato com relação a vir para a Sergipe, principalmente nesse período agora que está chegando o verão? Estou em contato diariamente com o pessoal da hotelaria, da BIH, da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira. E a informação que nós estamos tendo é que não está havendo cancelamentos em decorrência desse episódio. O que há são turistas realmente que buscam informação, algumas vezes até apreensivos, mas que existe todo um trabalho de diálogo com eles para que eles entendam que existem pontos onde essas manchas estão acontecendo, mas a grande faixa litorânea de Aracaju e do restante do estado não foi tocada pela mancha. Existem realmente alguns lugares onde elas foram e nesses lugares é recomendado, como disse agora o presidente da ADEMA, que as pessoas elas não se dirijam até ali, comuniquem as autoridades e evitem. Mas a grande maioria da faixa litorânea do nosso estado e de Aracaju, ela está própria para banho. Então não há porquê o turista desistir de vir para cá e isso não está acontecendo, Pelo menos por enquanto, a informação que eu estou tendo dos membros da hotelaria é que não está havendo cancelamento. Então o turismo no momento não está sendo prejudicado? Nesse momento não. Salles Neto, com relação ainda ao decreto, ao reconhecimento do decreto, estamos há praticamente 3 semanas com esse caso, falando na mídia o tempo todo, a preocupação, o governo federal ainda de forma lenta, o Ministério Público Federal na semana passada entrou na Justiça, já saiu a decisão, o governo federal disse ontem que tem até amanhã para se posicionar, mas com esse reconhecimento, qual prazo e em valores, o que o governo do estado iria precisar para fazer a contenção necessária dessas manchas? Veja, o prazo, quem deu foi a Justiça. Então, o Ministério Público Federal entrou com ação civil pública na Justiça e a Justiça determinou que seriam 48 horas. Se o governo federal foi citado ontem, ele tem até amanhã para tomar as providências. O governo do estado já está apto a receber esses recursos para poder fazer de forma menos burocratizada todo o trabalho que precisa ser feito. Pela planilha que foi enviada para a União e que foi também matéria, foi colocado nesse processo,
né, dá algo em torno de 40 milhões de reais para se fazer tudo, para a limpeza de todo o litoral, de contratação das equipes, contratação dessas empresas especializadas. Aquelas boias de contenção. Os boias de contenção, esse trabalho de retirada de pedra e depois colocar pedra, porque as pedras elas foram contaminadas, enfim. É um trabalho muito grande, é uma planilha muito extensa e fica em torno de 40 milhões de reais. Esse seria o recurso necessário para se fazer toda a limpeza daquilo que já apareceu até agora e a prevenção do que pode vir mais além, né? Então, isso está anexo ao processo e o governo federal, então, ele tem até amanhã e o governo do estado, por conta do decreto que foi reconhecido ontem pelo governo federal, ele está apto a receber esses recursos e tomar as providências. Ele reconheceu, no caso, 7 municípios aqui do litoral. Exatamente. Brejo Grande, Pacatuba, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Aracaju, Itaporanga da Ajuda e Estância. São 7 municípios. Isso. Bem, a gente conversou agora até o momento com o Salles Neto com relação a essas manchas, ele como secretário da Comunicação do Governo do Estado e também secretário de Turismo. Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto, secretário. Com relação, a gente tem recebido muitas mensagens aqui, o pessoal perguntando sobre o 13º. Sim. O governador no mês passado disse que até iria se posicionar este mês, se iria pagar ou não. Já tem uma definição? Não, o governo está fazendo os cálculos, a Secretaria da Fazenda, ela está fazendo as contas, vendo também a possibilidade de alguns recursos extraordinários que podem entrar ou não até o final do ano, a aprovação do plano Mansueto, da securitização da dívida pública, que o governo pode transformar isso, né, em recurso, em liquidez. Mas até agora nós não temos ainda a certeza da entrada desses recursos extraordinários. Nem a sessão onerosa, né, que estava líquido e certo, a gente ainda está aguardando para entender de que forma esses recursos vão chegar aqui. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Ainda vai ser votado no Senado, então nós temos que aguardar. Então, nós vamos precisar ainda, Ricardo, de mais um tempo, pouco tempo, para que o governo, a Secretaria da Fazenda, ela possa ter a certeza de se vai receber esses recursos ou não vai receber esses recursos. Uma coisa é o cenário com a entrada desses recursos, outra coisa é o cenário sem a entrada desses recursos. Um cenário bem negativo, caso não receba. Caso não receba, o governador já anunciou, né, que irá fazer, como foi feito nos anos anteriores, onde o servidor vai fazer uma operação de crédito e o governo vai assumir essa operação de crédito junto ao banco. Muito bem. Hoje à tarde, a chapa Belivaldo Eliane Aquino vai voltar ao TRE com relação aos embargos que a defesa entrou na Justiça. Como o governo do Estado, o secretário de Comunicação tem acompanhado isso. Inclusive, na semana passada, já teve um julgamento que o governo do Estado, no caso a chapa Belivaldo e Eliane, não foram vencedores. Ricardo, nesse caso específico, eu vou lhe pedir desculpa aí aos telespectadores, porque como se trata de uma questão eleitoral e a Secretaria de Comunicação ela tem um papel institucional, existe até uma orientação jurídica para que a gente não se pronuncie em relação a isso, porque se trata de uma questão eleitoral e é um outro sentido. Então, eu peço desculpa a vocês, mas existe uma orientação da assessoria jurídica, da defesa, né, do governador, que a Secretaria de Comunicação ela não se pronuncie sobre isso. Perfeito, tá bom, Salles. Só para a gente encerrar nossa entrevista, ainda falando sobre pagamentos, falou sobre o 13º, mas o pagamento até o fim do ano, será que vai ser restabelecido? Pagamento normal dos servidores? Veja, nós estamos pagando o calendário dessa forma, né, como já vemos pagando desde o ano passado. Quem ganha até R$3.000 recebe até o dia 30 e todo o magistério recebe na íntegra e isso daí quase 70% dos servidores e os demais 30% dos servidores eles recebem esse mês foi dia 11, mas é entre 11 e 12, né? E o governo vai, obviamente que ele persegue, né, o sentido de trazer também esses 30% para dentro do mês. Mas o que vai permitir ou não vai ser a situação fiscal dessas coisas, inclusive, que a gente acabou de falar aqui, se esses recursos entram ou não. Inclusive, também vai depender muito para o pagamento normal dos servidores dentro do mês. Não, o pagamento normal dos servidores, dentro da forma como a gente vem pagando, né, a gente entende que consegue que ele se mantenha dessa forma. O que o governo está com um objetivo, como meta, é buscar trazer esses 30% para dentro do mês. Agora, da forma como a gente vem pagando, né, desde quando o governador Belivaldo Chagas assumiu, a gente acredita, né, que essa é uma forma que a gente consiga
levar adiante. Teve até uma decisão da Justiça, a informação que a gente recebeu foi o Sintese que entrou, para que o pagamento dos professores aposentados e pensionistas pudesse ser dentro do mês. Na verdade houve essa decisão, e existem algumas decisões que são colocadas pelos sindicatos e o governo, ele não paga, não é porque ele não quer, porque ele não tem recurso, e ele apresenta essas informações para a Justiça e a Justiça compreende que não é uma vontade do governo não pagar dentro do mês, é a falta do recurso, e isso faz com que a Justiça ela acabe entendendo e revertendo essas decisões. Muito bem. Nós conversamos aqui com o secretário da Comunicação e do Turismo, Salles Neto. Salles, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes.